Então, pessoal, hoje a gente vai ver a última dilatação, que é a dilatação volumétrica. A dilatação linear é quando a gente tem objetos tipo isso aqui, ó, tipo essa minha canetinha que eu uso, porque ela tem um comprimento muito grande em comparação com, com o diâmetro dela, por exemplo. Então, ela vai dilatar muito mais no comprimento do que em relação ao diâmetro. Outro tipo de dilatação que a gente tem é a dilatação superficial. Imagina esse meu celular aqui. Se ele for dilatar, ele vai dilatar mais na área dele, porque olha a grossura dele. É muito menor do que a área dele, né? Tanto faz da tela ou da parte de trás dele. Tá? Então, esse é um tipo de dilatação também, a dilatação superficial. Agora, a gente tem objetos que são objetos cujo o volume dele é grande. Então, a gente não tem nenhuma dimensão que é pequena para a gente desconsiderar ela. Tipo essa minha caixinha de som, por exemplo. Se a gente fosse comparar a dilatação dela seria no volume, porque olha o diâmetro dela. Se a gente fosse medir esse diâmetro, daria tipo uns 7 centímetros de diâmetro. E aqui a gente tem um comprimento tipo deve ter uns 20 centímetros de comprimento. Não dá para desprezar nenhuma das duas dimensões. Então, objetos que têm 3 dimensões muito comparáveis entre si, a gente vai trabalhar com o volume. E também nos líquidos. Os líquidos, eles só dilatam volumetricamente. Então, olha só, vamos pegar um sólido aqui qualquer. Esse sólido ele tem uma dimensão A, uma dimensão B e uma dimensão C. Todas essas 3 dimensões são parecidas entre si. Então, esse aqui é um paralelepípedo que eu desenhei aqui. Se a gente fosse calcular o volume inicial desse paralelepípedo, seria a multiplicação de A vezes B vezes C. Vai dar alguma coisa em metro cúbico, ou centímetro cúbico, ou milímetro cúbico. Beleza? Tudo ao cubo é unidade de volume. Ou, se não for sólidos, poderia ser um cilindro, por exemplo. Essa caixinha de sominha que eu mostrei agora, ela é formato cilíndrico, tá? Se não for isso, se não for um paralelepípedo, um cilindro, alguma coisa assim sólida, vai ser líquido. O líquido só dilata volumetricamente. Então, não tem dilatação superficial ou linear de líquido. Então, aqui, ó, o líquido só dilata volumetricamente. Todo líquido, então, quando você esquenta ele, você vai calcular a dilatação dele volumetricamente falando. E aí você pode ter, por exemplo, o volume dele em metro, centímetro cúbico ou milímetro cúbico. Mas, geralmente, quando é líquido, pode aparecer também o volume dele em litros, em mililitros. E mililitros é a mesma coisa que centímetros cúbicos, vamos lembrar isso aí, tá? 1 mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. E 1 litro contém 1000 mililitros. A gente já viu essas transformações de unidades quando a gente estava em aula presencial antes. Então, ou a gente vai trabalhar com sólidos assim, ou com líquidos. Aí, o que a gente faz? Está vendo que a fórmula é basicamente igual? A variação de volume, ou seja, o ΔV, é igual ao volume inicial vezes o coeficiente, que agora o coeficiente ele é outra letra grega, é chamada gama. E essa letra grega, já que é volume, ela é aproximadamente 3 alfas. Tá? Então, olha só, quando a gente tinha um beta, que era a dilatação superficial, o beta era 2 alfas. Por quê? Porque a dilatação superficial ela acontece em 2 dimensões. Tá? Então, a gente tem 2 dimensões, a gente constitui uma superfície, uma área. Agora, a gente vai ter o gama. O gama ele vale 3 alfas. Por quê? Porque agora a gente tem um volume. E quando a gente tem um volume, a gente tem 3 dimensões para considerar. Por isso, ó, gama é aproximadamente 3 alfas e o beta é aproximadamente 2 alfas. Eu falo aproximado porque não dá igualzinho, não. Dá quase lá. Dá uma diferença lá de 1%, 2%, mas a gente pode acabar
considerando sem probleminha. E a variação de temperatura, que a gente já está acostumado, é o nosso ΔT. Então, as fórmulas são basicamente iguais, só muda as letras. A primeira é ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. O ΔT aparece em todas. A segunda é ΔA é igual a A0 vezes beta vezes ΔT. E essa terceira que a gente vai trabalhar, que é a variação de volume, é igual ao volume inicial vezes alfa vezes ΔT. Tá? E aí, como que eu vou saber qual que eu vou usar? Ó, se for sólido, e os sólidos tiverem essa cara aqui, né, for uma esfera, for um paralelepípedo e tal, aí a gente vai usar. E sempre que estiver falando de líquido, líquido só vai dilatar volumetricamente. Não existe dilatação linear, dilatação superficial de líquido. Tá bom? Então vamos partir para a próxima. Aqui, ó. E tá dando aqui que minha conexão de internet está instável. Vocês estão vendo aí normal? Então, ó, alguns volumes que a gente tem que saber. Se for uma esfera de raio R, uma bolinha, uma esferinha, tá? Quando é círculo, a área de um círculo era πr ao quadrado. Agora, se for volume, é 4πr ao cubo dividido por 3. Tá? Então, vamos supor, se essa esfera aqui tivesse um raio de 1 metro, eu faria 4 vezes π vezes 1 ao cubo dividido por 3. Geralmente, não é regra, geralmente o π ele pode ser aproximado como 3. Não é regra, tá? Mas na maioria das vezes a gente vai usar isso aqui para facilitar as nossas contas. Se o π for aproximadamente 3, você pode cortar ele aqui em cima e aqui embaixo, tá? Se não for, você vai ter que usar essa formulazinha toda, tá? Esse é o volume de uma esfera. Então, 4πr ao cubo sobre 3. Tem que gravar? Tem. E se a gente tiver, por exemplo, um cilindro, tá? Igual essa caixinha de som que eu mostrei para vocês, né? O que você faz? Você faz a área da base do cilindro. A área da base é a área de um círculo, tá vendo? Então, é a área da base, que é πr ao quadrado, igual a gente já viu, e multiplica essa área pela altura do círculo, do cilindro, desculpa. Então, você pega a área da base e multiplica pela altura do cilindro. Fica πr ao quadrado. Tá vendo? Essa aqui é a área da base. E multiplica pela altura dele. Alguém levantou a mão e pode perguntar, pessoal. Eu queria saber quando que a gente vai saber se a gente vai arredondar o π para 3 ou não. O exercício vai te falar. Se o exercício não fala nada, você usa 3,14. Tá? Se o exercício ficar caladinho, não fala nada assim, aí você usa 3,14. Mas geralmente vem no finalzinho assim do enunciado. Utilize π igual a 3. Tá bom? Só porque ele quer facilitar a sua vida. Tá bom? Então, além do paralelepípedo, que a gente já viu, que você multiplica base vezes altura vezes largura, tá? Ou um cubo, esse tipo de coisa, podem aparecer volume de esfera, de raio R. Ah, lembrando que se te der o diâmetro da esfera, o que você faz? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu quiser achar o raio da esfera, eu pego o diâmetro e divido por 2. Ok? Então, deu o diâmetro da esfera, divide por 2 que você chega no raio. Aí você pode calcular o volume dele. Se for um cilindro, você vai ter que é a área da base vezes a altura daquele cilindro. Se a área da base for um círculo, fica πr ao quadrado vezes a altura. Alguma dúvida, gente, nesses dois volumes, que a gente vai ter que usar eles de vez em quando? Eu tô com dúvida no da esfera ainda, porque eu não consegui entender certinho. Tá, então imagina o seguinte. Você sabe que dá para visualizar uma esfera, né? Deixa eu ver, eu tenho uma bolinha aqui. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Assim? Ela é uma esferinha. Então, eu vou medir o diâmetro dela. Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui. Tem. Aqui, ó. Eu vou medir o diâmetro dessa esferinha.
deu 4 centímetros de diâmetro, tá? Como é que eu meço o diâmetro? Eu vou de uma pontinha dela até a outra, 4 centímetros de diâmetro. Então, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Então, o volume dela vai ser, já que o diâmetro dela deu 4 centímetros, vai ser 4, vamos colocar o π como 3, vezes 3, só que o diâmetro dela deu 4, então eu vou colocar o raio como 2. 2 ao cubo, dividido por 3, por causa da fórmula. Aí eu posso cortar esse 3 com esse 3, porque eu aproximei o π, né? Vai ficar o volume igual a 4 vezes 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, essa esfera, essa bolinha minha aqui, ó, ela tem 32 centímetros cúbicos de volume. Entendeu? Entendi, agora sim, entendi sim. Quem levantou a mão pode perguntar, pessoal. Fui Eu eu. tenho Aqui. dúvida. Ah, pode falar primeiro. Tá bom. Eu não consegui entender ainda essa setinha que você puxou em cima no cilindro. Que você É, colocou o PR ao o cubo, cilindro, ao a área quadrado. dele, o cilindro, quando você olha ele de frente, olha aqui para essa caixinha de som. Quando você olha de frente, o que ela tem? Ela é um círculo, né? Sim. Como que eu calculo a área de um círculo? A área de um Eu círculo, não lembro. a área de um círculo é πr ao quadrado. Área de um círculo. Então, como isso aqui quando você olha para um cilindro, você está vendo um círculo, você faz a área do círculo, que é πr ao quadrado. Vocês aprenderam com o Felipe, lembra? E multiplica pela altura dele. Então, você vai medir quanto que tem daqui até aqui, ó. Opa, aqui, ó. Quanto tem de baixo até aqui em cima. E multiplica pela área que você calculou aqui. Então, fica πr ao quadrado vezes a altura. Ah, tá, entendi. Tá bom? Obrigada. Quem quer? Abud, Oi. eu não entendi muito bem o do círculo, que é o volume, que é 4πr ao cubo sobre 3, né? Da Dividido por esfera. 3. Isso. É. Mas aí, tipo assim, por que é 4 ao... 4π, no caso, seria 4 vezes o 3, não é? Isso. Mas aí, quando vai fazer a conta, a gente faz essa multiplicação ou não? Se o π não for igual a 3, você vai ter que fazer. Porque olha só, quanto que vale o π? O π ela tem infinitas casas decimais. Então, geralmente a gente coloca o π como 3, mas qual que é o valor do π exato? Ninguém sabe. O π é 3,1415,9. É uma dízima não periódica. Então, o que que a gente faz? Aproximadamente, a gente coloca ele igual a 3. Tá? Se você colocar ele igual a 3, dá para você cancelar esse carinha aqui com esse carinha aqui. Só que se o exercício não falar que ele é igual a 3, você não pode cancelar. Quer ver? Ó? O π vale 3,141592653559 e aí tem infinitas casas decimais. Tá? Ele é uma dízima não periódica. Mas Beleza? aí, Abud, tipo assim, eu tenho que multiplicar. Vamos supor que tá valendo 3. Uhum. Aí Não, você não eu precisa teria. multiplicar, você pode só cortar em cima e embaixo. Você faz 4R ao Mas aí não ia valer 12, mais ou menos? 12 dividido por 3 dá quanto? 4. 4. Ah, mas aí então eu deixo 4. Se você for igual a 3, você pode cortar esse de cima com esse de baixo e faz só o 4 vezes o R ao cubo. Ah, tá, agora eu entendi. Obrigada. Entendeu? Mais alguma pergunta? Então, beleza. Vamos lá agora para a próxima. Peraí, tem um chat. Ah, tá. Vocês aprenderam só o que era raio com o Felipe, mas a circunferência, então, pelo menos a área da circunferência, agora vocês já sabem, então, né? Entenderam como é que calcula e tal. Então, nós vamos fazer o primeiro exemplo. Vocês estão vendo aí, né? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer.
igual eu falei com vocês. Aí vocês vão tentar, como se fosse a sala de aula. E logo depois eu resolvo. Eu vou contar aqui no relógio, ó. Vou dar 4 minutos para vocês tentarem fazer, porque no Enem, lá quando você vai fazer prova de vestibular, concurso e tal, vocês vão ter em média 3 minutos e meio a 4 minutos para fazer essa questão. Então, olha lá, tenta fazer. Tentar fazer. Estou contando a partir de agora os 4 minutos para vocês tentarem fazer. Beleza? Vou esperar vocês. Nesse caso, como é um paralelepípedo, Isadora, você vai multiplicar base vezes largura vezes altura. Tá? Quando for um cubo, um paralelepípedo, tá? Você vai multiplicar simplesmente as 3 dimensões que você chega no volume dele. Tá bom? Deu tempo, pessoal? Conseguiram fazer? Sim. Sim? Mais ou menos. Mais ou menos? Então vamos fazer juntos aqui. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem o alfa do ferro, que é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Como falou de volume, Multiplica por 3. tem que multiplicar por 3. Ó. Falou de volume, então a gente tem que calcular é o gama, tá? Que é a terceira, alfa, beta, gama, é a terceira letra do alfabeto grego, tá? Multiplica por 3, então a gente vai ter 36 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Então, para chegar de um para o outro, você tem que multiplicar por 3, porque a gente está trabalhando em 3 dimensões. Outra coisa, o volume inicial desse paralelepípedo é a multiplicação das suas 3 dimensões. 10 vezes 2 vezes 30. Então, a gente vai ter 10 vezes 2, 20, vezes 30, 600 centímetros cúbicos. Por que centímetro cúbico? Porque eu multipliquei centímetro vezes centímetro vezes centímetro. 3 vezes. Tá? Então, a gente já tem o V0, o gama, e aqui a gente acha o ΔT. Ele foi aquecido em 500 graus Celsius. Então, esse já é o ΔT, que é 500. Só utilizar, então, a equação. Ó, ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Então, a variação de volume vai ser o volume inicial, que está aqui, acabamos de calcular, 600, vezes o gama, que está ali, 36 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT, que é 500. Como que você faz isso aqui de maneira mais simples? A primeira coisa que você vai fazer é esquecer dos zeros. Finge que não tem zero. Tá? Então, você vai 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 36. Aí você vai lá no cantinho e faz 30 vezes 36. Como é uma conta que aparece muito na física, eu sei que 30 vezes 36 dá 1080. Só que quando eu fiz essa conta, eu fiz 6 vezes 5 vezes 36. Eu esqueci de colocar 4 zeros. Aí eu volto eles aqui. 1, 2, 3, 4. Então, o zero em multiplicação, você pode deixar ele para depois. E agora tem o 10 a menos 6. Ó. 10 a menos 6. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar isso em notação científica. Para colocar isso em notação científica, eu preciso andar com a vírgula, né? Então, aqui, ó, como se a vírgula tivesse aqui. Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda, para eu sumir com 10 a 6. Então, vai ficar 10,8 centímetros cúbicos de variação de volume. Então, quer dizer que houve um aumento de 10,8 centímetros cúbicos nesse paralelepípedo. Se o volume inicial dele era 600, né, e a variação de volume dele foi de 10,8, o volume final dele, vou chamar de VF, volume final, é
igual a 600, que é o volume inicial, mais o aumento de volume, que é 10,8. Então, vai dar 610,8 centímetros cúbicos. Ok, gente? Oi, diga. Mas não era pra estar escrito em notação científica? Se é 10,8, não tá em notação científica. Ah, não, mas o que eu fui? Não precisa ser exatamente notação científica. Eu fui andando só para sumir com esse carinha daqui, ó, com esse 10 a menos 6 daqui. Para não deixar potência de 10, porque se tiver potência de 10, eu não consigo somar com esse aqui. Tá bom. Tá bom? Entendi. Certinho esse aí, gente? Vamos pro próximo. Aqui, ó. Para pensar. Mas esse para pensar agora não é para entregar depois, não. É para a gente fazer agora. Tá bom? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho, mesmo esquema. Eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho. Ó. Um recipiente de 100 ml está cheio de água até a borda. Quando o conjunto é aquecido, 10 ml de água transbordam. Então, eu esquento todo o material e 10 ml de água transborda. Podemos dizer que o que transborda representa a dilatação da água? Por quê? Vamos lá, eu vou dar de novo 4 minutos para vocês pensarem aí na resposta de vocês. Bud, mas tem que fazer conta nessa? Não, não tem conta. Isso é só, a gente fala que é uma questão conceitual. Beleza? Viu? Perguntinha aqui. Quando aquecemos... Bud. Oi, peraí, rapidinho, só ler aqui. Quando aquecemos qualquer plataforma, ela aumenta, tipo a placa de ferro com o furo. Sempre quando você esquenta o material, a tendência dele é aumentar. Tá bom? Mas a água, quando aquecida, não se dilata? Dilata. Pode perguntar. Quem quer perguntar aí? Eu. Abud. Ah, Pode falar primeiro, Theo. o Theo vai perguntar sobre a aula. As aulas são de 45 minutos, sim. Mas, tipo assim, quando a água é aquecida, ela se dilata. Não, ela, tipo, se contrai, não é? Uhum. Então, Não, no caso... não, aqui não. Só de 0 a 4 graus que isso acontece. Então, no caso, ela vai dilatar. Ela dilata. Só de 0 a 4 graus que ela contrai. Ok. Então, aqui, ó. Se aquecer o conjunto. Aí vamos supor que você consegue coletar essa parte da água aqui que transborda. Tá? Então, transbordou 10 ml de água. Essa parte que transbordou, que você conseguiu coletar, que caiu aqui dentro desse potinho seu, ela representa a dilatação da água, sim ou não? O que vocês acham? Acho que não, porque tem que contar a dilatação do recipiente também. Exatamente, é isso mesmo. Aqui a gente tem dois corpos dilatando. A gente tem a água dilatando e a gente tem também o quê? O recipiente. Nós temos dois corpos dilatando. Então, imagina o seguinte. Imagina que a água consiga dilatar, por exemplo, estou chutando valores, 20 ml. Mas o recipiente só dilata 10 ml. Por isso que transborda 10 ml. Tá? Existe uma regra. O coeficiente de dilatação de qualquer líquido, ele é sempre maior que o coeficiente de dilatação de um sólido. Então, se você colocar água dentro de um recipiente e esquentar os dois, quem vai dilatar mais? A água. Se a água dilatar mais do que o recipiente, ela vai transbordar. Aquilo que ela dilatar mais vai cair, se tiver, né, lógico, até a borda, igual nesse exemplo que eu coloquei. Então, isso que dilata, que transborda, pessoal, essa parte da água aqui que caiu, a gente chama de dilatação
aparente. Aparentemente, a água dilatou 10 ml, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Foi que a água dilatou 10 ml a mais do que o recipiente. A água poderia ter dilatado, por exemplo, 12 ml, outra possibilidade, se o recipiente tivesse dilatado só 2 ml. O que interessa é que a dilatação aparente ela é a diferença entre a dilatação. O que é a dilatação aparente? Vou chamar de AP. Variação de volume aparente. É a dilatação do líquido, L de líquido, menos a dilatação do recipiente. Então, isso que transborda, isso que cai aqui do recipiente, é só o que o líquido dilatou a mais do que o recipiente. Tá bom? Entenderam o raciocínio? Então, galera, ó, deu 9 horas, em ponto, no prego. Eu vou mandar para vocês essas telas, vou deixar gravado aqui, e aí depois a gente vê os mais exercícios e tal. Tá bom? Então, um abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Se cuidem. Tchau, Abu. Vida longa e Obrigada. próspera a todos. Tchau. Até mais. Tchau, Bud.